10 coisas que o professor pode fazer para diminuir as dívidas, ok? Tá bom? E uma dessas primeiras coisas é o motivo. Muitas vezes a gente não perdura em um determinado objetivo na nossa vida porque a gente não encontrou um motivo forte. Às vezes as pessoas chegam para mim na minha mentoria e falam assim: eu quero acabar com as minhas dívidas, eu preciso me livrar dessas dívidas. Gente, enquanto a motivação for acabar com a dívida, você não vai sentir motivação. Tem que existir algo a mais, porque a dívida, se o teu motivo maior é só se livrar das dívidas, logo você vai procurar um jeito de fazer outras dívidas e continuar tentando se livrar delas. Sabe por quê? Porque você está jogando para o universo, você está dizendo para o universo que você quer diminuir as dívidas. Você quer acabar com as dívidas. Então o que ele vai compreender? Que ele vai ter que mandar mais dívidas para você, porque o teu sonho é sempre acabar com dívida. Você entende? Parece assim meio estranho, mas isso faz todo sentido. Então a gente tem que procurar o quê? A primeira coisa para que a gente realmente elimine as dívidas de vez é a gente procurando um motivo. Para que eu quero acabar com as dívidas? O que é que tem por trás disso? Se eu acabar com as dívidas, eu vou ganhar o que de recompensa? Algo prazeroso. Porque pagar, enfim, pegar um dinheiro e ir lá pagar uma dívida, acabou, isso não tem prazer, né? O prazer que tem, lógico, a gente está cumprindo um dever. Mas o que é? Qual é o motivo que se você pagar, você vai ter como recompensa? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que estar atento. O motivo. Eu acho que eu vou pagar essa dívida, porque se eu conseguir pagar essa dívida, eu vou conseguir realizar o meu sonho de fazer um treinamento, ou uma viagem, ou comprar um carro, ou fazer comprar uma chácara, ou sei lá, fazer a viagem dos sonhos. Enfim, eu não sei qual é o teu sonho, mas só que esse motivo, ele tem que ser muito forte. Não tem que ser só uma coisa que você quer e aquilo não mexe com você. Tem que mexer com você. Ou então, vou pagar uma escola, um curso para meu filho, que é o sonho dele fazer esse curso e eu nunca tive condições de fazer. Se eu pagar essa dívida, eu vou de fato conseguir o dinheiro de pagar esse curso para o meu filho. Ou então vou mandar o meu filho para fazer um intercâmbio fora, porque é o sonho da vida dele. Enfim, tem que ser algo que mexa com você, com os teus sentimentos. O motivo, ele precisa mexer com você, ele precisa te motivar. O próprio nome já diz. Motivo nos motiva, né? Então, essa é uma das primeiras coisas, tá? Primeira coisa para você acabar com a dívida de vez é procurando um bom motivo para você poder lutar. E aí vem os outros passos, tá? O segundo passo, nós temos aqui, tá, gente? 10 passos, tá? O segundo passo é você criar em você um desejo, né? Que a gente acabou de falar, um desejo muito forte, que é esse motivo. Mas depois que você criar isso, você precisa fazer uma coisa que muita gente não faz e parece assim que nem lembra que isso é importante. Vocês já perceberam que muita gente não se sente merecedor das coisas? Não se sente merecedor. Às vezes pede as coisas e fala: se eu conseguir dinheiro para pagar minha conta, já tá bom demais, eu fico grato. Não tem nenhum problema você ser grato por isso. No entanto, você não pode pensar desse jeitinho assim, apenas assim. Se eu conseguir para pagar as minhas contas, já tá bom demais. É mesmo que você tá dizendo assim para o universo: olha, você só me dá o dinheiro certinho das dívidas e tá bom, eu já tô grata e tá bom. Não, a gente tem realmente que ser grato, mas a gente não pode jogar essa mensagem. Sabe por quê? Porque aí você vai viver sempre no limite. E aí você tá falando aquilo porque você não tá se sentindo merecedor. É como se você fosse um pecador por ter dívida. Tem gente que se sente um pecador, tem gente que se sente uma pessoa sem caráter, tem gente que se sente mal porque deve, tem gente que se diminui, se sente menor do que os outros, se acha mau caráter. Então a primeira coisa é você se livrar dessas crenças e você se perceber como uma pessoa que é merecedora. É merecedora sim de pagar as dívidas, mas é merecedora das coisas que vão vir, dos presentes que a vida vai lhe entregar depois disso. Então, é eliminar essas crenças. Sabe aqueles pensamentos assim que fala: eu acho que se eu conseguir um dinheiro para
Para mim, pagar tantos reais e mesmo que não sobre um centavo, eu já vou dormir feliz. Você já viram alguém falar assim? Ai, se eu receber um dinheiro X e eu pagar fulana de tal que tá me perturbando, mesmo que eu fique sem nada, eu já tô feliz da vida. Eu já vi muitos professores falar isso. Né? Às vezes eles recebem o seu 13º, às vezes recebem aquele abono que a gente recebe como professor, sabe? Aqueles abonos que vêm no final do ano, às vezes vem um abono a mais, e aí os professores pagam tudo, dívidas, às vezes não conseguem pagar a dívida toda, não conhece, não organizou as finanças, não sabe o que é o investimento, às vezes não se paga, não investe nada, assim, porque ele nem se acha merecedor. Poxa, como que eu vou me pagar? Eu já falei, para quem não sabe o que é me pagar, primeiro, é quando você recebe o seu salário e você tira pelo menos ali uma porcentagem, pelo menos 10%, 20%, né? Depende de como você tá, mas pelo menos no mínimo 10% para você se pagar. Para você é uma empresa, né? Não é porque você é professor, que você às vezes é empregado, você trabalha numa prefeitura ou no estado da vida, que você não é você é um empresário, você precisa sim de ter um dinheiro reservado ali. E aí, muitas vezes a pessoa diz, eu não guardei nada, mas tá bom demais, você joga para o universo que você não precisa lhe dar mais nada não, porque você se conforma de estar no limite. Então, gente, essa segunda ação que você precisa fazer para se livrar das dívidas é você se desprender dessas crenças não merecedoras. É você se encher de crenças merecedoras, você se sentir merecedor das coisas. Não é só para pagar dívidas, ninguém veio ao mundo só para pagar conta. Eu não sei nem por que a gente inventou esse negócio de conta, né? Era pra gente, todo mundo viver em abundância, mas a gente criou as contas, agora a gente tá vendo um jeito de se livrar delas de vez, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E outra coisa, uma terceira ação que faz um professor ficar livre das dívidas de vez. E, gente, isso aqui eu escuto muito professor, tá? Muito professor falar assim, mas eu fiz pedagogia, ou eu fiz biologia, eu fiz qualquer licenciatura e o nosso salário é pouco, professor ganha pouco, professor não pode sonhar. Uma vez eu já até contei essa história aqui, eu comprei um carro. Na verdade eu queria comprar esse carro, eu cheguei a comprar, mas na verdade eu cheguei a comprar esse carro. E uma pessoa assim que eu respeito muito, né, que às vezes as pessoas, gente, elas falam as coisas pra gente, não é porque nos criticam, não é porque não gostam da gente, não é porque tá com inveja, não, as pessoas às vezes elas falam na inocência e elas falam por amor também, né, mas é no nível de consciência de cada pessoa. E eu lembro que uma pessoa, essa minha conhecida falou assim, não, Kézia, mas esse carro não é carro de professor, né? Porque no mundo dela, na imaginação dela, aquele carro era um carro caro, então não cabia no nosso universo de professor. E é aí que entra essa segunda ação que eu falo para vocês, que não é legal a gente tá se prendendo, né? Que é não se achando merecedor. Então, a segunda coisa é você se achar mesmo merecedor. É você dizer, não, eu mereço sim um carro melhor. Por que o professor não pode ter um carro melhor? Por que o professor não pode ter isso ou aquilo? Então, essas crenças, isso, gente, atrapalha. Isso impede da gente receber a abundância na nossa vida, né? Então, a gente tem que se desprender, né? Então, primeiramente, tem que se desprender disso também, tá? E uma terceira coisa que eu anunciei aqui agora e eu vou falar para vocês é não achar que você depende dos outros. Sabe aquelas pessoas que às vezes estão endividados, muita dívida, muita coisa, fala assim, mas é culpa de fulano, é culpa do governo que não me pagou a gratificação que era para ter pago. Eu estou endividada assim porque eu não consegui a carga horária que eu precisava. Se eu tivesse conseguido, eu não tava assim. Então, sempre culpa, sabe, os outros, sempre culpa os outros. E eu vou falar bem aqui pra vocês. Uma das profissões que mais paga melhor no mundo é a profissão de professor. Só que eles não sabem disso. A grande maioria não sabem disso. Por conta de quê? Das crenças, gente. Crença de diminuidora mesmo. Crença enfraquecedora, não é crença fortalecedora, crença enfraquecedora. Colocaram no mundo, principalmente aqui no Brasil, que o professor ganha pouco, que eles se vestiram disso e eles não conseguem, sabe o quê?
enxergar as possibilidades. Então, se o professor ganha pouco, logo o professor ele vai enxergar só pouca coisa na sua frente. Se ele enxerga pouca coisa na sua frente, ele vai se sentir pequeno, porque quem enxerga pouca coisa realmente é pequeno. Então, isso é só crença, porque olha só, no universo do professor, o que é o professor? Qual é o papel do professor? Ensinar. O que o mundo precisa? O que o mundo precisa? Aprender. Por quê? Porque se as pessoas elas aprendem a fazer uma coisa, elas aumentam a sua renda, elas sobrevivem. Quem é que tem essa ferramenta mais poderosa nas mãos para ensinar alguém a fazer algo? Professor. E quais são as pessoas que mais precisam aprender? O mundo inteiro. Mas aí colocaram na cabeça dos professores que professor só é aquele que fica ali dando aula de primeiro ou quinto ano, ou do quinto ao nono, ou ensino médio. Gente, o mundo inteiro está cheio de alunos. Todos nós nascemos com muitas habilidades. E, inclusive, as pessoas que estão dando aula de primeiro ao quinto de ensino médio, esses têm mais oportunidade de aumentar sua renda, porque ele já conhece toda a clientela e já conhece todas as dores. Só que por terem implantado na cabeça dos professores que ele depende de um governo, que ele depende de alguém que vai dar um emprego, que ele depende disso, ele não consegue enxergar as possibilidades. Por exemplo, agora tá um momento assim mágico dos professores arrumarem estratégias para poder abarcar o máximo de alunos possível. Por quê? Porque os alunos estão no quinto ano e não sabem ler. Porque os alunos estão para deixar os pais pirados, porque eles ficaram 2 anos com o ensino totalmente online, muitos não tiveram a qualidade, estão totalmente perdidos na série em que estão. Vocês viram aí a oportunidade que tem desses professores ajudarem esses pais, ajudarem esses alunos? Aí você pode perguntar, mas como? Inis formas. Não é só você dando aula particular no 1 a 1, mas existe outras formas. De repente você resolve trabalhar com aquela criança só leitura. Existem milhões de possibilidades de você trabalhar a leitura e desenvolver a leitura daquela criança. Às vezes você trabalha só com assunto na realidade de vida daquela criança, você já ajuda aquela família, né? E aí você, como um professor que se valoriza, que é empoderado, você vai poder fazer o quê? Você vai aumentar a sua renda. Ah, Kézia, mas isso existe? Existe. Eu sou professora também. Inclusive, tem até uma colega aqui, a Ângela, que me conhece, né, Ângela? Tudo bem? Dá um aceno aí pra nós. Então, eu sou professora. Ah, muita gente trabalha 200 horas. Eu trabalhava também 200 horas, ou seja, o dia inteiro. Só que aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, se eu trabalhar metade do tempo dando aula em escola e a outra metade dando aula também, né, que é o que eu faço aqui como educadora financeira, mas eu puder administrar o meu dinheiro, atender mais pessoas, atender colocando o preço que eu acho que eu mereço, o preço pelo meu conhecimento, o preço que eu sei falar daquilo que eu gosto, eu acho que eu vou ganhar mais do que se eu ficar preso lá dependendo dos outros, porque aí eu ficava presa, né? O que eu tô querendo dizer? Que você larga o seu trabalho, que você vai procurar... Não, mesmo você trabalhando com a sua carga horária, você tem jeito de aumentar o seu salário também, tá? Mas primeiramente tem que se livrar dessas crenças, né? Então eu tô dando aqui, gente, 10 formas de você diminuir suas dívidas, né? E como, né? E aí eu falei primeiramente, para quem chegou agora na live, né? Que primeiramente a gente tem que arrumar um motivo, né? Um motivo forte. Depois a pessoa tem que se sentir merecedor, né? Merecedor de ter essa abundância para si, não ficar querendo, eu quero dinheiro só para pagar minhas contas já tá bom, só para comprar aquele carro já tá bom. Não, é você se abrir, você dizer para o universo, olha, eu tô pronta para muita prosperidade, eu não quero só o limite, eu não quero viver só no limite não, porque eu mereço mais. Entendeu? É se abrir dessa forma para que as coisas aconteçam, porque senão você fica paralisada, porque você quis paralisação, você disse que estava bom. Então, isso é muito importante, porque você fala para Deus, né, que você está aberta para a bênção, né, você está no lugar da bênção. E aí, não achar que... E a terceira coisa é não achar que você depende dos outros. Eu só não cresço porque o governo não me beneficiou. Não é isso. Você não cresce porque você criou um ciclo da realidade à tua volta, você colocou óculos, né? Você colocou uns óculos assim, ó, e por essas lentes desse óculos, você só está conseguindo enxergar o mundo que você criou.
Você criou um mundo em volta de você. Professor ganha pouco, professor só vive no limite, 13º de professor não dá para nada, professor não pode ter carro bom, professor não pode fazer viagem boa, professor é sofredor, professor é sacerdote, é tanta da crença que aí quando você tem que tirar esses óculos e dizer eu sou profissional como qualquer pessoa, eu tenho o meu valor, aí você vai começar a enxergar, porque você disse para Deus, eu tenho meu valor, quem tem valor merece coisa de valor e vai chegar. Isso, gente, isso é física quântica, é uma lei universal, tudo que você joga para o universo vem de volta para você. E aí você não pode jogar negatividade, nem jogar coisa mesquinharia, coisa pequena, né? Então, e não achar, se você achar que você depende sempre do outro, você nunca vai crescer, nunca vai prosperar. Do outro que eu falo assim, de depender de ser empregado de uma empresa, ou então de uma prefeitura, enfim, né? Não é isso, você pode sim gerar sua própria renda. E a quarta ação que o professor pode fazer para ele se livrar das dívidas é ele ser o comandante, gente, sabe assim, quando você comanda a sua vida, o comandante da sua vida financeira. Você precisa governar a sua vida financeira. Gente, eu falo por mim mesmo. A minha vida inteira, a minha vida financeira, ela nunca foi prioridade. Eu não tô aqui para dizer para vocês que eu sou uma pessoa que tem uma mega experiência em bancos, que eu sou uma pessoa que eu tenho muita experiência com contabilidade. Eu quero dizer para você que eu não sou contadora, tá? Eu não sou contadora. E eu posso até confessar um segredo aqui pra vocês, eu sempre tinha uma crença, tá? Que essa crença mudou. Eu tinha uma crença que eu não era nem capaz de... Eu ficava imaginando, quando eu tava no ensino médio, eu ficava imaginando assim, meu Deus, como que eu vou chegar no ensino superior se eu odeio matemática? Porque eu não gostava de matemática porque alguma coisa aconteceu na minha vida que eu não gostava de matemática. E hoje eu faço pós-graduação nessa área, né? Nessa área de finanças, e não tem como a gente fugir da matemática. Mas por quê? Porque eu quebrei essa crença. Mas eu me permiti aprender, eu me permiti entender e estudar, né? Estudei, e hoje eu tô aqui para ajudar vocês com esse conhecimento. Então eu não vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa que tem uma mega experiência em investimento, não sei o que, não. Mas eu posso dizer para vocês que eu posso ajudar vocês, porque eu sei exatamente o que um professor passou, o que um professor faz com seu dinheiro, o que o professor pensa, como que o professor faz para ficar cada vez mais engatado no consignado. Tudo isso eu sei, porque tudo isso eu fiz. Então eu vou falar de algo que eu já fiz, né? Então quando eu falo assim, comandar suas finanças, é o mesmo que dizer assim, é fazer o que eu fiz. É você começar a se atentar, a você procurar ajuda mesmo, gente. Nós seres humanos, a gente procrastina muito. Às vezes a gente pega uma planilha, a gente pega um cursinho na internet, a gente pega um vídeo do YouTube, um passo a passozinho assim qualquer, e a gente acha que só com aquilo ali a gente vai conseguir resolver toda a nossa vida financeira. E às vezes você até é legal as dicas, mas às vezes você não vai para frente. Então procure ajuda, né? Procure ajuda para você. Quando eu tive uma mentora financeira, foi quando eu vim abrir meus olhos e eu compreendi que eu precisava de ajuda, porque eu tinha passado a minha vida inteira fazendo tudo errado. E como que da noite pro dia, apenas com um videozinho da internet, eu ia conseguir mudar? Eu precisava de incentivo, eu precisava de um passo a passo validado que desse certo, eu precisava realmente de ajuda. E foi quando a minha mentora falou assim, ó, daqui pra frente você vai seguir isso daqui. Vamos fazer isso aqui essa semana. Na próxima semana vamos fazer mais isso daqui. E cada semana que ia passando, eu ia evoluindo, eu ia crescendo, eu ia quebrando as minhas crenças, eu ia trabalhando de dentro para fora. E com isso, hoje eu consigo ajudar as pessoas, porque eu realmente entendi como que funciona esse mundo do dinheiro. É muito mais além do que aquilo que eu enxergava. Então, a gente pegar e comandar nossas finanças, começar a não deixar o dinheiro te dominar, mas você governar o dinheiro, aí o negócio começa a virar, aí o jogo começa a mudar, porque aí você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você, não é você que vai ser escravo dele. Ah, Kézia, mas como que a gente faz para governar essas finanças?
Gente, para governar as finanças, para você comandar as finanças, a primeira coisa é você se conscientizar de que você precisa de um passo a passo validado, algo que deu certo. Então você começa, né? Passo 1, passo 2. Ah, Kézia, mas como é que faz? Me chama no direct que eu dou uma dica, dou uma ajuda para vocês, tá? Porque a gente precisa de algo que já deu certo. A gente não vai sair colocando qualquer coisa para você parar no meio do caminho, não é verdade? E aí, mas tem muitos vídeos aqui no canal que eu dou muita dica. Agora vamos à quinta ação, tá, gente? A quinta ação para um professor diminuir as dívidas, né? Primeiro ele vai se empoderar. Primeiro ele vai aumentar a sua renda, né? Vendo as possibilidades. E aí ele vai se empoderar. E depois quando ele estiver entregando algo para alguém, quando ele estiver vendendo algo, né, um produto, ai, Kézia, mas que produto o professor vai vender? Como assim? Ele não tem tempo, ele já está cheio, ele não está querendo... Gente, aumentar a renda, existe várias possibilidades. Pode ser dentro do universo pedagógico, mas como pode ser fora. E o professor, ele é a pessoa mais criativa que eu já conheci. Ele é tão criativo que quando ele começar a parar, para ele olhar as possibilidades de aumento de renda dentro desse cenário da pedagogia, ele vai se espantar, porque ele vai encontrar um monte de possibilidade. É a mesma coisa quando ele está planejando uma aula e ele não sabe como que ele vai dar aquela aula, como que ele vai fazer para aquele aluno entender. Quando ele termina de fazer o planejamento, ele já colocou um monte de ação. Do mesmo jeito você vai fazer. Você vai parar, você vai olhar o universo da pedagogia e aí você vai dizer o que é que um professor pode fazer para aumentar a renda. Se você até colocar um vídeo no YouTube, como o professor aumenta a renda, você vai ver um monte de dica, entendeu? Então, gente, assim, não tem desculpa de dizer, não tem como. Tem, porque o professor a pessoa, todo mundo depende de um professor. Todo mundo depende de um professor para fazer algo na vida. Aí você identificar, né? Identificar que você tem competência. E aí a quinta coisa é você, sempre que você for ajudar alguém, digamos que você... eu vou trabalhar com com os pais, né, de crianças que têm filhos com déficit cognitivo. Eu vou ajudar apenas mães de crianças com autismo. E aí você se especializa. Estou dando um exemplo, tá? Porque existe várias possibilidades do professor rentabilizar mais. Mas uma das coisas que eu observo muito nas escolas, porque pelo fato de eu estar me formando em psicologia, então isso é uma coisa que está muito próximo de mim. E também fiz estágio e percebi que tinha muito... Eu fiz o meu estágio em escola, estágio de psicologia agora, eu fiz um estágio em escola. E eu percebi que as crianças que têm o transtorno do aspecto autista, né? As crianças que têm autismo, elas precisam muito de ajuda e os pais precisam muito de ajuda também. Só que os profissionais para ajudar as crianças com autismo, é muito pouco, muitos poucos professores que ajudam, né? Porque muitos ainda estão dormindo, mas existem muitos pais que pagariam super bem só para ter 1 hora do tempo de um professor para ajudar os filhos em coisas simples que a criança com autista ele não consegue, por exemplo, fazer. E aí aquele pai precisa desse profissional. Aí eu te pergunto, como que esse universo de professor não tem campo, não tem como você aumentar? Mas não, e não paga mal, tá, gente? Quem vai dar o preço é você, porque você é o dono da sua empresa, tá? Você vai valorizar os seus cursos, os seus treinamentos, tudo que você vai fazer de coração, porque você está se dedicando. E aí, digamos que você resolveu trabalhar com esse público de crianças com autismo. Ajudar os pais, você é professor e vai ajudar os pais, né? Ajudar aqueles alunos que estão estudando, estão com dificuldades por terem o autismo. E aí você vai sempre entregar algo a mais. O pai te contratou para fazer algo, só que você vai guardar uma cartinha na manga. Essa é a quinta dica, tá? Você sempre vai deixar uma coisa lá a mais que vai surpreender os pais. Que eles vão te indicar porque você tem isso de diferente. Aí você pode perguntar, Kézia, mas o quê? Eu tenho certeza que como você, professor, é criativo demais,
você vai encontrar uma coisa que vai te diferenciar. Você vai trabalhar de diferenciar dos outros, né? E aí você vai, não é fazer o óbvio que você já faz, mas é você fazer algo, dar aquele treinamento que você vai dar para aquela criança e você deixar uma coisa que só você gosta de fazer, sabe fazer e vai prender aquela pessoa e vai fazer com que aquela pessoa te indique para outras pessoas. Que quando elas lembrarem de você, ela vai dizer, poxa, fulana, ela é muito boa porque ela faz isso daqui, eu contratei ela para fazer isso e ela ainda fez isso a mais. As pessoas gostam quando você entrega a mais do que o que você promete. Então, essa aí é a quinta dica, tá, gente? Outra dica, para o professor pagar as contas, para o professor acabar com as dívidas, gente, é procurar problema. Quer dizer, como assim? Ele já está querendo se livrar dos problemas. Procure problema dentro do universo que você domina. Se você é professor ou professora e você tem as tuas habilidades, procure aquelas pessoas que estão precisando da tua ajuda. Então você vai procurar problema. Você vai olhar o teu universo, você vai olhar o que você gosta de fazer e você vai procurar os problemas que mais as pessoas sofrem, mais precisam de ajuda e não tem. Então faz a lista dos problemas. Eu ajudo, eu comecei a dar o exemplo aqui de professores que vão ajudar as crianças que estudam nas escolas e que têm autismo. Então você faz uma lista ali das coisas que as mães mais reclamam. O que elas mais têm dificuldade? Professora, se a senhora ajudasse o meu filho a ficar sentado pelo menos por 1 minuto, já seria uma vitória, porque aí depois a gente treinaria mais 1 minuto, e o meu filho, e eu ia conseguir dominar, e ele ia aprender, e eu ia se me dar uma paz tão grande. Já pensou? Então, é você procurar problema. Ou então uma mãe chega para você e fala assim, ou se fosse no meu caso, né? Professora, o meu filho que tem o transtorno de aspecto autista, né? Com autismo, ele tem muita dificuldade de se relacionar com os colegas. Ele fica agressivo. Aí você vai o quê? Você vai estudar aquela situação e você vai ajudar, porque a mãe está pedindo ajuda. Então vocês entenderam que eu dei um exemplo aqui de como que você encontra problema? É você procurar as dores das pessoas, daquele público que você pode ajudar. Outra coisa, gente, que tem muito professor que eu percebo que não isso está lá na primeira dica que eu coloquei lá, né? Não se enxerga como um profissional de valor. Ele não se enxerga, ele sempre acha que ele é pequeno. Ele sempre acha que ele só pode dar aquela aula naquela escola e aquilo já está de bom tamanho e ele não dá conta nem daquilo. Mas é o olhar que tem que se ampliar. Porque em vez de você, mas eu estou endividado, tá? Então vamos procurar formas de se desendividar. E quais são essas formas? É estar atento para isso que eu estou falando aqui, né? Para as possibilidades. A sétima dica para o professor sair da dívida é ele aumentar o seu valor. Por exemplo, tem professores que têm muitos cursos, tem tantos treinamentos que ele já fez, só que ele não aumenta o valor da sua hora-aula, por exemplo, ele dá aula particular ou então ele treina alguém, mas ele está sempre naquela médiazinha antiga, ele não dá o valor que ele realmente precisa. E aí acaba que as pessoas não sabem que ele tem aqueles treinamentos, as pessoas não sabem que ele tem aqueles cursos e ele acaba que ele se anula também. E aí ele se fecha naquele mundinho e aquele conhecimento que ele teve, ele não coloca para fora. E aí, gente, o conhecimento, quando ele não é multiplicado, ele não serve para nada, porque conhecimento é para levar para o mundo, é para a gente levar para as pessoas, é para a gente ajudar as pessoas, né, as pessoas crescerem, para as pessoas poderem, né, ver uma luz no fim do túnel. A gente não pode pegar conhecimento e guardar. Então, o professor ele precisa aumentar o seu valor, tá? Outra coisa, mas eu acho que esse negócio é só para quem sabe, eu acho que eu não consigo assim atender muita gente, eu não dou conta de atender porque eu já trabalho 2 turnos, já fico cansada. Mas, gente, agora com a internet, você pode aumentar o seu alcance, né? Você pode aumentar o seu alcance. Se você é um professor, de repente, de ensino médio e você vê que aqueles jovens estão com algum problema ali,
que você tem uma habilidade para ajudar a resolver. Outra coisa, ó, eu observei também nos estágios que eu estava fazendo de psicologia, que tem umas crianças, uns jovens, né, que eles estão muito ansiosos. Eles estão muito ansiosos, estão com muita ansiedade. Se isso é um problema que está afetando os jovens, e você é professor, e você sabe, pode ajudar esses jovens, né, a desenvolver alguma ação, a fazer algum tipo de trabalho que vai diminuir essa ansiedade, né? Você pode ter certeza que você pode fazer isso até através da internet. E aí você aumenta o seu alcance, porque aí na internet você pode colocar muito mais gente, você dá muito mais comodidade. Tá todo mundo com a cara no celular, então não vai ter problema de falta de celular para te acompanhar. E aí você pode aumentar o seu alcance, né? Você pode aumentar o seu alcance vendo essas possibilidades, e dependendo do público e da idade, você pode sim ajudar essas pessoas pela internet, né? Criar um sistema, aí tem aqui aqui foi a sétima, vou anotar aqui, senão vou me perder. A nona, né, gente? A nona ação. Qual é a nona ação? Crie um sistema que não depende de você. O que acontece? Às vezes eu conheço assim umas conhecidas, assim, umas profissionais, que elas são muito boas no que elas fazem, muito boa mesmo. E às vezes eu falo assim, nossa, você trabalha tão bem, pena que você não pode atender muita gente, porque só é você. E aí eu já ouvi de duas assim, eu falo, por que você não treina alguém para trabalhar com você? Porque aí você só ensina essas pessoas, e aí essas pessoas elas vão poder atender mais gente, e você vai poder se multiplicar através delas. Então, algumas me responderam assim, mas aí depois elas vão montar o negócio delas, e aí ela vai deixar a gente. Eu falei, poxa vida, mas se você conseguir ensinar alguém, essa pessoa te ajuda, né? Eu tenho certeza que quanto mais você dá, mais você recebe. Mesmo que aquela pessoa, ela coloque a empresa dela ou não sei, mas vai vir outras pessoas para você treinar e você vai continuar crescendo, porque gente no mundo tem demais. E se você é uma pessoa que tem carisma, se você gosta do que faz, se você agrega valor, nunca vai faltar para você. Então, a pessoa tem essa consciência não tem essa consciência de escassez, de que se eu ensinar alguém vai ensinar a minha técnica e eu vou ficar prejudicado, vai ser concorrente, não. Mas se você pensar assim, né? Que eu vou montar uma empresa, e você pensar numa empresa bem arquitetada, e você fazer com que isso se multiplique, você vai poder viajar mais, você vai pagar bem essas pessoas, as chances delas te deixar vai ser bem menor, porque as pessoas gostam de comodidade, gostam de conforto, nem todo mundo gosta de empreender. Então assim, a gente não pode pensar também dessa forma. Então é importante aqui nessa nona dica que você crie um sistema, né? Aí você tá pensando, poxa, mas eu nem pensei o que eu vou fazer, tu já tá falando nisso, mas a gente tem que pensar assim, tem que ampliar, né, essas nossas possibilidades. A gente não pode pensar muito pequeno, a gente tem que pensar já grande, né? E outra coisa que no caso aqui é a 10ª dica, gente, é usar as habilidades, tá? As habilidades. Muita gente tem muitas habilidades, tem muitas paixões na vida, tem muita gente que curte aquela paixão que ela tem, mas ela passa a vida inteira guardando aquilo dentro de um baú para nada. E aí você poderia estar rentabilizando, você poderia estar aumentando a sua renda só porque você está usando as suas habilidades. Mas às vezes a pessoa não usa as habilidades porque simplesmente não acredita muito. Na verdade tem vontade, mas não tem coragem, procrastina, se auto-sabota. Então é muito importante que a gente comece a se perceber, a olhar para dentro, né? Por exemplo, quando eu fui fazer esse trabalho aqui na internet, eu não vim assim de paraquedas, assim, fazendo qualquer coisa, não. Eu fiz um estudo, eu procurei um profissional para me ajudar a enxergar essas minhas habilidades, para poder me ajudar a identificar essas minhas paixões, para que quando eu chegasse aqui para vocês, eu pudesse falar aquilo que viesse da minha alma, do meu coração. Então, o que eu fiz? Eu passei por um caminho. Então, a minha mentora passou uns testes, eu fiz várias pesquisas, até eu chegar
até a gente ter certeza do que era que realmente fazia o meu coração bater mais forte. E aí o que eu descobri? O que eu gosto mesmo de fazer, eu já sou pedagoga desde nova, sou professora e tudo mais. Eu sempre gostei de ensinar, mas quando foi feita a pesquisa entre as pessoas, onde eu perguntava, né, se eu já tinha sido, em que eu tinha sido útil na vida daquela pessoa, e pedia sinceridade, porque aquilo fazia parte de uma mentoria, de algo muito importante para a minha vida, e que se ela não quisesse responder, ficasse em silêncio, mas eu precisava que as palavras fossem sinceras, porque isso era uma coisa muito importante para mim. Então, nessa minha pesquisa, o que as pessoas responderam, unânime, assim, foi unânime as respostas, foi que elas percebiam que eu gostava muito de ajudar as pessoas. Você gosta muito de ensinar, gosta muito de ajudar, gosta muito de falar daquilo que você aprendeu. Você passa euforia quando você vai contar uma coisa nova, quando faz uma coisa na sua vida que dá certo, você quer contar para as pessoas fazerem também, para elas também terem os resultados que você teve. E aí eu percebia que todo mundo repetia muito isso. E eu falei, cara, realmente, isso é uma coisa que eu faço, que eu tenho prazer de fazer, é ensinar uma pessoa a andar por um caminho, por um passo a passo, para ele chegar naquele mesmo resultado que eu cheguei e que deu certo. Nossa, eu amo fazer isso. Então, eu falei, então é isso que eu vou fazer. Eu vou ajudar as pessoas a trilhar um caminho e e se livrar de um problema. E aí, por que eu escolhi os professores, né? Claro, eu ajudo outras pessoas sem ser professores, ajudo. Mas por que o meu público é professor? Porque os professores, eles sofrem muito trabalhando e jogando dinheiro fora. Eles ganham dinheiro e aí eles entregam tudo no final do mês para nada. O dinheiro deles fica na gaveta, porque eles compram um monte de calcinha que não usa, um monte de lingerie que não usa. O dinheiro deles fica num monte de cosmético que vence. O dinheiro deles fica num monte de roupa que nunca vai vestir porque não tem nem ocasião para ir. E por que eu sei disso? Porque eu fiz tudo isso a vida inteira. Então, a minha vida inteira, o meu dinheiro foi assim, espalhado dentro de casa. E aí, existem outras formas da gente fazer o dinheiro da gente trabalhar pra gente. E existem outras formas da gente viver a vida, da gente usufruir de prazeres melhores do que guardar coisa em gaveta. E aí, eu falei, cara, eu vou dividir isso com as pessoas. Eu vou ensinar esses professores a se livrarem dessa escravidão de pegar o dinheiro e ficar gastando a vida inteira, né? Então, essa 10ª dica é: use suas habilidades, suas paixões, né, para você ensinar, gente. Vocês são professores, a grande maioria aqui do meu canal é professor. O professor sabe ensinar. Procure o que é que você gosta de ensinar, o que é que você sabe ensinar, e comece a usar, né, isso a seu favor para você se livrar da dívida, porque professor é a profissão que mais bem paga, só que as pessoas não enxergam isso porque não pararam para ver as possibilidades. E por isso continuam endividados e endividadas, viu? Então, essas 10 dicas que eu trouxe aqui para vocês foi para poder abrir assim uma luz para vocês entenderem que sim, existem formas da gente crescer, existem formas da gente aumentar a renda, existe forma da gente se livrar das dívidas.